Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, quero aqui trazer uma mensagem, uma palavra da parte de Deus para a tua vida. Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículo 26, está escrito assim a palavra do Senhor. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, o homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem. Pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardava-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para o deserto. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Louvado seja Deus. E rogava-lhe que vos não mandasse para o abismo. E andava pastando ali no monte uma manada de porcos. E rogaram-lhe que lhe concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que o guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios vestido e em seu juízo assentado aos pés de Jesus, e temeram. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, estamos diante de um texto muito impactante, poderoso da palavra de Deus. O texto afirma que Jesus vai para a terra dos Gadarenos, e ao chegar na terra dos Gadarenos, sai ao encontro um homem que há muito tempo era possuído pelos demônios. Um homem que era amarrado com correntes e cadeias, e por muitas das vezes o texto afirma que ele quebrava aquelas correntes e era levado pelos demônios ao deserto. Louvado seja Deus. Jesus chega naquela cidade, naquela terra, e os demônios, louvado seja Deus, que dominavam a vida daquele homem, chegam até Jesus. E interessante que os demônios começam a rogar a Jesus que não os mandasse para o abismo. Louvado seja Deus. Interessante que o diabo, louvado seja Deus, ele sabe que o abismo, louvado seja Deus, é um lugar de tormento eterno. E o que eu quero enfatizar aqui para mim e para você é que no lugar do abismo é um lugar onde está preso demônios, aleluia, terríveis. O abismo representa, louvado seja, condenação eterna. E quando nós olhamos para o texto, nós vamos ver que os demônios não queriam ir para o abismo. Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, nós devemos ter o cuidado de não irmos para o abismo. As almas estão perecendo e indo para a perdição eterna. Louvado seja Deus. E este lugar não foi feito, meu querido irmão, para os homens, mas sim para os demônios, para os anjos caídos que negaram, louvado seja a Deus, e se rebelaram contra o Senhor, o nosso Deus. Mas o inferno, o abismo existe para todo aquele que pratica o mal, que pratica a iniquidade, louvado seja Deus, que não andam na conformidade dos ensinamentos do nosso Deus. Esse demônio, louvado seja Deus, esses demônios que eram muitos, eram uma legião, eles rogaram a Jesus que não enviasse para o abismo. Louvado seja Deus. E o Senhor concedeu que eles entrassem na manada de porcos. Louvado seja Deus. Porque Jesus
tem um tempo determinado para julgar todas as coisas. Todos os espíritos imundos serão julgados e lançados no abismo. Eles tiveram uma prerrogativa naquele momento de não ir para o abismo. O Senhor o concedeu. Mas haverá um prestamento de conta para quem andou nos caminhos do Senhor ou não. Para os demônios que estão atormentando as vidas, serão lançados, louvado seja Deus, no abismo profundo, nas trevas exteriores, louvado seja Deus, onde os demônios serão por toda a eternidade julgados e condenados. Louvado seja Deus. Então, quando nós olhamos para esse texto aqui, irmãos, nós vamos ver que Jesus quer libertar o homem das mãos de Satanás. Jesus quer libertar o homem das agarras, da maldição que o diabo lança sobre a vida do homem e da mulher. Jesus veio para quebrar e libertar as correntes, louvado seja Deus. Os demônios tomam posse da vida dos homens, louvado seja Deus, até o presente século. Muitos homens estão aí possuídos por legiões, louvado seja Deus. Muitos homens estão precisando ser libertos das mãos de Satanás. A igreja do Senhor, ela tem que orar ao Senhor para que Deus intervenha, louvado seja Deus, e liberte, louvado seja Deus, essas pessoas da mão do diabo. Bendito seja Deus, porque esse texto nos traz a memória, irmãos, que Jesus, ele liberta, ele transforma, ele faz milagres nos dias de hoje. Esse texto traz para mim e para você, louvado seja Deus, uma esperança, uma fé. Se nós orarmos, o Senhor liberta o homem das mãos do diabo. Porque o diabo, o único intuito que ele tem é que eu e você perca a bênção. O único intuito que o diabo tem é de levar o homem para o inferno, para onde ele está indo, louvado seja Deus. Esse lugar está reservado para ele, para os demônios. Esse lugar de abismo está reservado para o diabo, seus demônios, louvado seja Deus. E ele quer levar o homem, louvado seja Deus, a imagem e semelhança de Deus, a criatura que Deus o fez, para a condenação eterna. Então eu e vocês temos que estar vigilantes, orando ao Senhor, pedindo misericórdia, para que nós não seja lançado no abismo, louvado seja Deus. Procuremos sempre, irmãos, ter a palavra de Deus no nosso coração, para que o diabo, os seus demônios, não possam de maneira nenhuma adentrar na nossa alma, no nosso espírito e fazer morada. Existem pessoas que dão lugar ao diabo, dão vazão a Satanás, e ele é um espírito terrível que entra e destrói a vida do homem. O diabo entra sem pedir permissão e faz destruição na vida do homem. Era o caso deste homem que vivia aprisionado, amarrado, louvado seja Deus, e era impelido para o deserto. Com certeza, muito sofrimento para aquele homem, louvado seja Deus, existia. Com certeza eu posso afirmar que aquele homem era um homem muito infeliz, porque quando ele retornava a si, ele estava ali, nu, rasgado, louvado seja Deus, ferido, louvado seja Deus. E nada podia, louvado seja Deus, segurar aquele homem quando ele estava possesso. Então, meu querido irmão, é tempo de nós estarmos atentos contra as astutas ciladas do diabo. O diabo, ele é sagaz, ele é um espírito que está a destruir vidas. Ele é o próprio inimigo de Deus. O diabo, Satanás, significa o inimigo de Deus. Então nós, como servos do Senhor, temos que estar atentos para nós não sermos, irmãos, enlaçados pelo adversário. E mais que possamos ter força, capacidade de Deus de vencer o inimigo das nossas almas. Paulo, ele diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra os principados e potestades que habitam as regiões celestiais. A nossa guerra é espiritual, então temos que se capacitar com as armas espirituais para vencermos o diabo e seus demônios, para vencermos, para expulsar o demônio das vidas que vivem oprimidas nas mãos de Satanás. Nós temos que estar capacitados na palavra, orando, vigiando, para que nós tenhamos força de repreender o diabo e repreender os demônios que estão a dominar a vida do homem sobre a terra, meu irmão. Então que possamos estar atentos, orando, vigiando no Senhor, para sermos campeões em Cristo Jesus. A igreja tem que estar atenta contra isso, contra essa potestade, contra os demônios, contra todo o mal que tem se levantado. Então é tempo de nós estarmos cheios de Deus, para que assim possamos também repreender o diabo e o diabo cair por terra. Que Deus em Cristo te abençoe. Em nome do Senhor Jesus.